Olá, bem-vindo à Escola Extrajude. Trabalhamos qualificando pessoas para atuarem no amplo universo dos registros públicos. Preparamos conteúdo técnico específico para o seu crescimento. Comigo aqui, Dr. Tiago Machado T. Como vai, professor? Elegantíssimo hoje, hein, professor? Tá bem. Começando a refrescar aqui no sul. Tá certo, né? Muito bem. E com toda essa elegância, o professor Tiago hoje vai nos falar sobre registro civil das pessoas jurídicas, com um foco específico das sociedades no RCPJ. Perfeito, professor? Perfeito. Muito bem. Então, vamos dar aquele panorama geral, nos situar a respeito do tema, né, professor? E qual a razão da gente estar estudando esse assunto? Tá bem. Enfim, com o professor a palavra. Obrigado, amigo Rubens. Sejam bem-vindos todos. Vamos dar sequência nas atividades do Registro Civil das Pessoas Jurídicas e hoje enfocando especificamente nas sociedades. Tá? A gente tem que ver que sociedade é uma pessoa jurídica. Então a gente sempre faz aquela introdução, pessoa jurídica. Por que se cria uma pessoa jurídica no Brasil? Né? Para fins de ressalvar responsabilidades. Senão a pessoa ela atua direto, o empresário, por exemplo, toda atividade empresarial ela precisa estar registrada, não. Qual é a consequência? Ele vai fazer o trabalho e se der algum problema, a responsabilidade vai ser pessoal. Então tu cria uma pessoa jurídica, dentre outros fatores, principalmente para a questão da responsabilidade. Tá? Então o homem criou essa ficção jurídica, que é a pessoa jurídica, né? Que ela nasce ou da lei ou de um registro, e aqui a gente está tratando de registro. Então uma sociedade, assim como associações, fundações, organizações religiosas, sindicatos, cooperativas e outras, nascem com o registro, e a sociedade é a mesma coisa. Tá? Então precisa desse registro para criar esse tipo de pessoa jurídica. Então aqui a atividade registral, lembrando aquela função para que ela serve, que é para criar, declarar, modificar, extinguir direitos, que ela está criando direitos. Quando que se cria uma cota social no mundo? Através de um registro. Através de um registro. Um ato público, um ato oficial, ou vai ser no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, ou na Junta Comercial. Tá? Dependendo do tipo de pessoa jurídica que a gente está tratando, do tipo de sociedade. Tá? Por quê? Porque as pessoas jurídicas de direito privado nascem com um ato de registro. Artigo 40 do Código Civil. Tá? E as espécies de pessoas jurídicas, a gente já viu oportunamente, temos uma apresentação aqui para vocês, que é a parte geral de pessoas jurídicas, né? Do Registro Civil das Pessoas Jurídicas, artigo 44, a lei vem elucidado quais as pessoas jurídicas de direito privado que interessam ao RCPJ. E algumas são registradas no RCPJ, como falei, outras junta comercial. Perfeito. Tá? Então, quem vai atuar no RCPJ tem que saber qual é a atribuição do RCPJ. Estamos tratando aqui de um tipo, as sociedades. Tá? Então, toda exposição que a gente trata de determinada espécie de pessoa jurídica que é relacionado com o RCPJ, a gente fala na parte da constituição da empresa, da sociedade, da pessoa jurídica, né? Depois, os aspectos de modificação, de alteração do ato, ou do estatuto, ou do contrato, para encerrar, né, na parte do cancelamento desse registro. Como que se faz? Vamos partir agora. Nascimento, vida e morte. Isso, do nascimento, conceitualização de uma sociedade, né, as diferenciações, para vocês entenderem muito bem esta matéria, podendo distinguir das demais atividades. Então já vimos o que é a pessoa jurídica, que sociedade é um tipo de pessoa jurídica, pessoa jurídica de direito privado, tá? Que ela tem um registro, onde que vai ser feito o registro depende, se é no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou na Junta Comercial. Veremos isso agora no decorrer da exposição. Tá? Muito bem, professor. Então, para que o ouvinte fique bem situado, vamos entrar nos conceitos, né? O que é uma sociedade, como ela se diferencia das demais espécies, né? Das pessoas jurídicas de direito privado, quais as espécies e quais interessam ao RCPJ. Tá, vamos ao detalhe. Tá bem. Primeiro, então, tratando de sociedades, a gente vem à nossa cabeça o quê? Uma atividade econômica. Certo. Tá? O pessoal até associa com atividade empresarial, mas nem toda atividade econômica é atividade empresarial. E aqui é o X da questão para distinguir entre RCPJ ou junta comercial.
Tá? Então, lembrando, sociedades, atividade econômica, visa lucro. Certo. Tá? É uma pessoa jurídica que visa lucro. É de direito privado que vai atuar para fins de gerar riquezas, fomentar o desenvolvimento nacional, e aí a gente pode trazer o artigo 1º da Constituição Federal, os fundamentos lá, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Como que tu vai materializar a livre iniciativa? Um exemplo, através de uma atividade econômica que pode ser através das sociedades. Sociedade simples ou sociedade empresária. Ó, atentem-se aos conceitos. Já falei uma palavra nova agora. Sociedade simples. Ó, que ela não se confunde com sociedade empresária. Então, é aqui a diferenciação, o que é RCPJ, o que é junta comercial. Vão ficando atentos aí, tá? Que no decorrer da exposição a gente vai aprofundar. Então, lembramos aqui os fundamentos da nossa Constituição, né, da República Federativa do Brasil. Lá. Um deles é a livre iniciativa, que se materializa através da atividade econômica, e no caso, através das sociedades. Tá? Outra questão interessante de trazer para vocês, partindo da Constituição, artigo 3º, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Sociedade livre é a livre iniciativa, a livre concorrência, lá do artigo 170, tá? Como vocês sabem como funciona o nosso país, tá? Essa liberdade para a gente atuar e produzir melhorias na nossa vida e no contexto geral. E se dá isso através do quê? Ou da tua atividade pessoal, com responsabilidade pessoal, ou através de uma pessoa jurídica. E a gente está tratando aqui de pessoa jurídica, uma sociedade, tá? E também o inciso 2 do artigo 3º, garantir o desenvolvimento nacional. Como que se dá isso? Por que tem toda uma legislação que estrutura, incentiva o desenvolvimento econômico? Porque vem da Constituição, lá de um dos objetivos, garantir o desenvolvimento nacional. Vem através desse mecanismo de atuar permitindo que cada pessoa empreenda e se desenvolva e traga o crescimento nacional. Tá? Então vamos partir para o conceito. Onde é que está um conceito de sociedade? Vamos para o Código Civil. Perfeito. Vamos para o Código Civil, artigo 981. 981 do Código Civil. Celebra o contrato de sociedade. Vejam, já falamos em contrato. Lembra quando falamos de associação? Lá é estatutário, é um estatuto. Aqui é um contrato. Então, tu vai registrar no RCPJ uma sociedade simples, vai ser apresentado para vocês um quê? Um contrato. Um contrato é a manifestação de vontade, né? De mais de uma pessoa, sociedade, mais uma pessoa, a diferença da EIRELI, que é empresa individual, né? Uma pessoa jurídica de uma pessoa só. Certo. É possível hoje no nosso ordenamento, nem sempre foi assim, tá? Isso é uma questão relativamente recente e também tem reflexo na RCPJ, veremos no final da exposição. Então, voltando para o conceito, celebra um contrato de sociedade. Esse contrato significa o quê? Intuito persona, interessa aqueles que estão contratando, né, aquele vínculo com a outra pessoa, o outro sócio. Muito bem. Tá? Celebra um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir. Então, obrigações e direitos recíprocos, né? As pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. Então, atividade econômica, como eu trouxe antes, nem toda pessoa jurídica tem fins econômicos, então ela vai ser conceituada de outro tipo. Ela tem outro formato. Sociedades, ela tem atividade econômica envolvida. E o objetivo de partilhar os resultados. Significa o quê? Lucro. Aqui a gente já traz uma diferença de outras pessoas jurídicas. Querem ver? Associação. Associação tem fins econômicos? Não tem fins econômicos. Associação visa lucro? Não. Sociedade tem fins econômicos? Tem. Visa lucro? Visa. Cooperativa tem fins econômicos? Tem fins econômicos. Visa lucro? Não, não visa. A cooperativa não visa lucro, senão seria uma sociedade. Quem visa lucro e faz uma atividade econômica é a sociedade. Então vejam os detalhes que diferenciam os tipos de pessoas jurídicas de direito privado. Certo.
tá? Então, fiquem atentos. Essa questão é importante porque dessa base, desses elementos fundamentais, a gente vai poder compreender e bem trabalhar com cada tipo de pessoa jurídica. Tá? Eu sei, então, que uma sociedade, a partir de agora, é pessoa jurídica de direito privado, ela é constituída através de um registro, que esse registro serve para diversas funções, entre elas, criar a separação de responsabilidades da pessoa física, do sócio, frente à responsabilidade dessa ficção que foi criada, essa pessoa jurídica, né? Que a sociedade se diferencia de outros tipos em função da sua estruturação, ela é uma atividade econômica envolvida, né? E visa lucro. Isso significa o quê? A pessoa que está qualificando um documento que está entrando, se tu perceber que não é atividade econômica envolvida, a sociedade não pode ser. Então vai impugnar, vai devolver, vai ter que adequar. Ó, isso aqui é uma cooperativa, isso aqui é uma associação, etc. Tá? Então, fiquem atentos, esses são os detalhes fundamentais de quem vai atuar no registro civil das pessoas jurídicas. Estamos tratando de sociedades, tá? Quais são os tipos de sociedades? Respondendo aquela tua pergunta inicial, né? Apresente conceitos, o que é uma sociedade, diferencie entre elas os tipos, né, dentro do direito privado e o que interessa ao registro civil das pessoas jurídicas. Vamos lá, as espécies. Temos as sociedades anônimas, todo mundo sabe o que é uma SA. Lei 6.404, de 76, e determinada pelo registro, ao registro comercial. Tá? A junta comercial, quem registra é SA exclusivamente junta comercial. Está na Lei 8.934 de 94. Não confundam com a lei do cartório. Aí. Ambas são de registros públicos. A Lei 89.35 de 94 é registro público que interessa a nossa exposição. E 89.34 é junta comercial. É outro tipo de registro público, não é objeto da nossa exposição. Tá? Pois bem, então estamos tratando de sociedades anônimas que tem registro na junta comercial. Nos propomos aqui a falar sobre registro da junta comercial? Não. Então, quando entrar alguma sociedade anônima, não é a RCPJ. Faz impugnação, o registro competente é a junta comercial e devolve. Não precisa examinar o documento. Tá certo. Tá? O que mais que temos? Sociedades empresárias. E aqui começa a complicar um pouquinho para quem está atuando no registro civil das pessoas jurídicas. O que é uma sociedade empresária e o que é uma sociedade simples? E é essa diferenciação que vocês têm que aprender a fazer na qualificação. Tá? Chegaremos lá oportunamente. Só trazendo para vocês, sociedades empresárias, elas estão reguladas pelo Código Civil, artigos 1052 e seguintes, e também estão sujeitas ao registro público da Junta Comercial, Lei 8934 de 94, sociedades empresárias. Então vocês já podem criar na mente de vocês, sociedade anônima, sociedade empresária não é o registro civil das pessoas jurídicas. Sobrou o quê? Aquelas outras pessoas jurídicas que já passamos para vocês, oportunamente, em outras exposições, associações, cooperativas, fundações, organizações religiosas, partidos políticos, sindicatos. Isto é RCPJ. Tá? O que mais que é RCPJ? Sociedade simples. Então eu tenho que saber distinguir o que é empresário e o que é simples. Veremos, fiquem tranquilos, fiquem calmos, já veremos, tá? Então, sociedades empresárias, Código Civil e Lei 8934. E a sociedade simples, Código Civil também, artigos 9, 9, 7 e seguintes, e a Lei 8935 de 94, além da Lei 6.015, a Lei 6.015/73, e os códigos de normas que vocês precisam observar. Tem embaixo da mesa para estudo, sempre, quem trabalha em RCPJ. Observando como que a corregedoria local entende determinados aspectos relacionados ao RCPJ. Por exemplo, tem corregedoria que diz que cooperativa pode registrar no RCPJ, em face dessa mudança que o Código Civil trouxe, né, de 2002, entrou em vigor em 2003, no início ali, que diz que cooperativa é sociedade simples, e simples é RCPJ. Então tem corregedorias que autorizam a cooperativa a ser registrada no RCPJ, diferentemente de outras corregedorias que dizem que não, cooperativa é lei específica que lá fala em registro da junta comercial e não autoriza. Tá? Então, vocês têm que estar atentos, dei uma pincelada aqui. Em cada estado tem a sua regulamentação. Isso mesmo. Então, aproveitando essa deixa, distingua para nós a sociedade empresária de sociedade simples. E a pergunta, né?
sociedade confunde-se com empresa? Toda sociedade é uma empresa? Por favor. Isso que o pessoal tem em mente, sempre faz essa confusão, né? Empresa é sociedade. Não, não é, porque tem a sociedade que não é empresarial. Tem a sociedade que é simples. Essa foi uma construção criada, trazida pelo Código Civil novo. Presta atenção agora. As diferenças do sistema atual frente ao sistema anterior. Antes do Código Civil de 2002, entrou em vigor em 2003, qual era a diferenciação que determinava o registro ou na junta comercial ou no RCPJ? A prática de ato de comércio. Então, praticava ato de comércio, ia para a junta comercial. Praticava a prestação de serviço, ia para o RCPJ. Tá? Então, era essa diferenciação. Ato de comércio, junta comercial, prestação de serviço, RCPJ. Hoje é diferente. Hoje não é mais essa lógica que está estabelecida. Tá? Foi criada a teoria da empresa, né? O Brasil recepcionou essa ideia através do Código Civil, e aí que é o básico de diferenciação entre uma e a outra. Tá, mas o que materializa isso? Exato. Agora, vamos lá. Materializa esse conceito para o ouvinte sair tranquilo. Sociedade empresária, isso aqui é o ponto fundamental da exposição, que você tem que saber. Sociedade empresária se difere da sociedade simples porque ela envolve atividade econômica organizada. Atividade econômica organizada vai ser o X da questão, tá? Não me disse muita coisa também. Eu ia perguntar o que é uma atividade econômica organizada. O que é uma atividade econômica organizada? Por quê? Vamos lá, artigo 966 do Código Civil, ele vai nos dizer, basicamente, quem é o empresário e quem não é empresário. Ambos exercem atividade profissional. Vamos lá. Atividade profissional. Quem trabalha quem tem um hospital. Quem tem um hospital. Vamos trazer esse exemplo que é bom, tá? Quem tem um hospital e quem é o médico que atua na sua clínica. Você já começa a perceber que o hospital ele tem muito mais envergadura, muito mais representação na nossa mente do que uma clínica do médico. Tá? Então, ambos a gente percebe que tem um exercício profissional lá dentro, do médico. Tá trabalhando com a medicina, tanto no hospital quanto na clínica. Correto? Fechou. Essa é a igualdade. Gera uma produção ou circulação de bens e serviços. Correto? Tanto no hospital quanto na clínica. Certo. Então, ambos têm produção e circulação de bens e serviços. O que distingue a clínica do hospital? A estrutura implementada. E aí que é o detalhe para o RCPJ agir. Tu não sabe, às vezes, e tu não conhece a questão fática da rua. Tu não tem que sair para a rua para fazer essa inspeção. E do documento que chega ao RCPJ. Isso, né? aí que está o detalhe. Olha. Então, vem dois médicos criando uma sociedade simples, né? Em vez de eles atuarem diretamente, eles estão criando a clínica, dois médicos no mínimo, sociedade, certo? Tá? Fazem um contrato e vão registrar. Onde que vão registrar? Se cada um tem a sua atuação buscando os seus clientes, né? Eles se organizaram dentro de uma estrutura societária para fins de minimizar custos, né? Para contratar uma secretária só. Compartilhar essas despesas, isso mesmo. Mas isso não é uma atividade empresária. Eles estão prestando o trabalho diretamente para o seu cliente, aquele que precisa... Pessoalmente. Isso, pessoalmente. Aí que é. Onde está presente a pessoalidade, nós temos atividade no RCPJ. Temos atividade da sociedade simples. Okay.
Mas continua a dúvida. Como que o registrador civil das pessoas jurídicas vai saber onde está ou não a pessoalidade? O documento é frio, né? Ele tem que fazer uma análise muito... Enfim, é assim que está estruturada essa diferenciação. E às vezes, no critério objetivo, o registrador não tem como perceber. Tá certo. Às vezes sim, às vezes não. Calma, vamos ver, tá? Então, esse exemplo de médico é tranquilo, né? Tu consegue fazer essa diferenciação. Agora, se vem... pergunta, pode ter um registro de uma sociedade no RCPJ, no registro simples, uma sociedade simples, indicada como sociedade simples, desses 2 médicos, e na prática eles não estão atendendo, por quê? Tem uma dimensão já estruturada ali, né? Eles contrataram a enfermeira, eles contrataram outros médicos, né? Eles contrataram que aquilo ali extrapolou a ideia de uma sociedade simples, mas mesmo assim ela está registrada lá. O que acontece aí? Teoricamente, deveria sair do Perfeito. Essa é a questão. Essa migração que pode acontecer, tanto do RCPJ para a junta comercial, porque ela adquiriu uma dimensão status, diferente, né, empresarial, certo. Assim como o contrário. Tá? E o Código Civil de 2002, que entrou em vigor em 2013, ele obrigou todas as pessoas jurídicas, né, perdão, sempre tem uma exceção e a gente já viu numa aula própria quais que não precisam fazer essa adequação, tá? Mas as sociedades estão dentro. Adequar os seus estatutos, os seus contratos ao novo Código Civil. Muito bem. Então, aí a gente vai trazer um outro exemplo. Ó. Essa sociedade simples, que em 2003 já tinha uma dimensão de sociedade empresarial, obrigatoriamente teria que se adequar. Deveria se adequar. E o que acontece? Às vezes não se adequam. Qual é a consequência para um advogado bom? Qual é a consequência? Responsabilidade pessoal do sócio. Porque não cumpriu o que deveria ter cumprido, está dando uma aparência de que é uma pessoa jurídica regular e na verdade não é regular. Pode não ser regular em função dessa alteração estrutural que exigiria a migração para outro registro, tá? E olha, muitas sociedades acabam estando na irregularidade por causa disso. Só que, o que acontece? Pouca gente sabe e pouca gente suscita esse tipo de questão. Claro. Mas agora vocês estão atentos aí, tá? Então, o que deveria acontecer quando há essa alteração estrutural da sociedade? É essa migração para um registro ou para o outro. Tá? Porque o que determina a diferenciação é essa atividade econômica organizada. Tá? E a lei obrigou a fazer essa adequação. E tem, olha, como eu estava dizendo, tem muitos casos que não perceberam essa diferença. Quer ver? Pessoa jurídica que era prestadora de serviço. Era o elemento que conduzia ao RCPJ antes, diferente do ato de comércio. Mas ela visava lucro, ela tinha uma sociedade economicamente organizada, era prestadora de serviço, mas ela era uma empresa. Podia ter empresa no RCPJ antes do Código Civil? Podia. Podia ter registrado empresa no RCPJ, sociedade empresarial. Porque se ela prestasse serviço ou não prestasse ato de comércio, era lá, precisava registrar. A diferença era o ato de comércio. Isso. E ela continua com o mesmo objeto no mesmo registro. Aí que está o detalhe, às vezes pode ser irregular isso. Muito bem. Tá? Como que a gente vai perceber, em muitos casos, a situação regular ou irregular e determinar ali numa qualificação, né, alguma exigência para a pessoa vir ao cartório e prestar as informações, né, pela profissão. Quero dizer o seguinte, uma sociedade, tá? Sociedade simples, o objetivo é o atendimento médico. E não tem nenhum médico. O que acontece? O que vocês acham? A profissão, aquela qualificação que precisa ter da pessoa, do sócio, tanto lá do artigo 46, quanto do 997, que tem lá a qualificação das pessoas, um deles é a profissão, aí é a relevância para determinar uma diferenciação entre
sociedade sim, sociedade empresária. Significa que ali tem uma sociedade empresária que vai contratar médicos. Isto mesmo, isto mesmo. O objetivo é a prestação de serviço médico, mas não tem nenhum médico. Como? Claro. Como? Porque ela o objetivo é empresarial. Sim. Vai contratar médico para fins ou seja, um hospital que tem aí atuando, entendeu? Os sócios são administradores. Vai botar uma profissão, um administrador ou qualquer outra coisa. Né? Quando veio para nós, a gente falou, peraí, eu tenho que buscar esse conhecimento. E daí o que acontece? Às vezes faz a impugnação e a pessoa não quer migrar de registro. Vai depender de cada registrador. Tem registrador que tranca o pé, como se diz, vai dizer, não vou fazer averbação nenhuma aqui de alteração contratual, vai ter que migrar isso aqui para a junta comercial, ou pode suscitar dúvida, vale procedimento de dúvida no RCPJ também, tá? Artigo 296 da 6.015, né? Que remete para o 198. Ou tem registradores que pedem uma declaração que a pessoa assume qualquer responsabilidade, né? Por eventual descaracterização da sua natureza, e isso implica na responsabilidade pessoal do sócio. Ele acha que está protegido pelo registro, criou um registro, criou uma pessoa jurídica, para quê? Para delimitar a responsabilidade lá na origem da nossa exposição. Criou uma pessoa jurídica para isso, né? E na verdade não está protegido. Bom, então tu me declara aqui que tu é o responsável, que tu dá a destinação simples para essa sociedade. Bom, vai desconfiar, vai duvidar, vai deixar de prevalecer boa-fé objetiva, etc. Bom, cada um é cada um, tá? E daí permite, aceitando, com essa declaração arquivada dentro do cartório, vai permitir uma averbação e ela segue com seus atos ali, quando não é o mais adequado. Não é o mais adequado. Tá? O registro tem que servir para proteger. Nesse caso, a princípio, pode não estar protegendo. A pessoa acha que está ressalvada a responsabilidade. Não está. Parece que nesse exemplo o registrador estaria fugindo da sua responsabilidade. Isso mesmo. Então, este é o ponto fundamental dessa exposição, a diferenciação entre sociedade simples e sociedade empresária, porque isso vai determinar a competência registral. Muito bom. Já que estamos tratando de sociedades. E o exemplo desse caso do médico é bastante pontual, né? Esclarece muito. Isso mesmo. Então, peguem esses exemplos, né? E a gente ainda vê, olha, o Código Civil de 2002 tem mais de 10 anos, 15 anos, mais, né? E ainda tem muita confusão. Certamente, e tem muitos contadores que fazem os contratos, que não cuidam dessa questão, né? E a parte, quem contratou o contador para fazer o ou o advogado, né? Para fazer o seu contrato social, não cuidam desse aspecto que pode dar problema. O registro civil das pessoas jurídicas muitas vezes faz essa fiscalização, deve fazer essa fiscalização, mas às vezes não consegue pegar. São muitos tipos de atuação, né? Muitos objetos sociais aí, muitas profissões que existem, e tu não consegue. E não é... O que tem que fazer é o seguinte, tem que tentar fazer esse filtro, mas às vezes tu não consegue pegar. E daí não é responsabilidade do registrador, e sim da parte que levou para o registro errado. Tá? Então, tudo por quê? Por causa da questão da responsabilização. Se a pessoa não está com ato regular, né? Ela está dando uma aparência para uma situação que não é e pode ter consequência. Quem se vê um caso ou outro, pessoa respondendo por essa questão irregular. E aqui a gente antecipa outra questão, ó. Todos os elementos ali do contrato, todos os elementos do contrato são relevantes. Eles geram uma vez dentro do registro, eles geram uma proteção para quem fez registrar e para a sociedade. Agora, aquela informação tem que ser verdadeira. Por exemplo, alterou a sede e não trouxe para o registro civil. Sede é um dos elementos da pessoa jurídica. Alterou a sede e não trouxe para o registro civil. Exemplo. Consequência, responsabilização. Veremos súmula 435 da STJ. Muito, muito importante isso aqui. Tu pode gerar até uma desconsideração da personalidade jurídica, porque ela pode ser considerada irregular. Porque ela não publicizou, olha a importância do registro, não publicizou uma alteração que interessava não só ela, mas a toda a sociedade. Claro, é onde ela vai ser intimada. Isso mesmo. Ué, tá se escondendo? Alterou tua sede lá e não... Por quê? Tá? Então, fiquem atentos.
E essa exposição não é só para quem trabalha na RCPJ, é para advogado, para contador, para quem trabalha com essa matéria. A verdade liberta, tenha presente essa informação. O contrato social, ou seja o que for, de todas as pessoas jurídicas, o estatuto, etc., tem que estar representando a verdade. Não dá para ter uma divergência. Essa divergência, ela atenta contra o administrador. Contra o administrador. Se de fato está agindo de um jeito, de determinado modo, e o registro está dizendo outra coisa, pode ter consequência negativa. Fiquem atentos a isso. Contra o administrador e contra toda a sociedade. Isso mesmo. Então, o registro serve para proteger. Né? Leve ao registro essas alterações. O registro está aberto para isso, para fazer alteração todo dia. Não é para gerar emolumentos, sim para gerar proteção. Claro. Para gerar a segurança e a estabilidade que a sociedade requer do órgão público registrando. E seja junta comercial, seja registro civil das pessoas jurídicas, qualquer que for. Tá? Então, fiquem com essas questões aí materializadas. Vimos então essa diferença que o Brasil trouxe, a teoria da empresa, que é essa sim que determina o que é uma sociedade empresária, o que é uma sociedade simples e o órgão competente, ou junto ao RCPJ, e vimos inicialmente um elemento que diferencia. Ambas são pessoas que exercem profissionalmente suas atividades, né, produzindo bens ou serviços, ou fazendo circular bens ou serviços, e quando há uma estrutura organizada, esta sim caracteriza atividade empresarial. Registrem aí essa matéria.